Boa noite, Jessiquinha. Ó, primeira questão, nossa revisão, segunda revisão de Química. Inclusive, vem cá, da última revisão, todo mundo conseguiu fazer a lista inteira? Sim, né? Certeza, né? Jéssica, Sim, já mas é descontou. meio difícil, foi meio difícil as questões lá, mas eu consegui de boa. Conseguiram? Verdade mesmo? Precisam que a gente faça correção de alguma, a gente pode seguir para mais questões. Isso aqui que eu passei para vocês foi do Não, por Enem de mim pode seguir. 2022. Foi o PPL. Foi, né? Isso mesmo. Então pode seguir, né, galera? Então vamos lá. Bora lá. Ó, essa questão diz assim, ó. O exame parasitológico de fezes, ele é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominados de centrífugo flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade de 1,15 gramas por ml. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados, ou seja, tudo que boiar, tudo que flutuar é detectado. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados nessa tabela. Então, a gente tem aqui todas a tabelinha bonitinha. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método, gente? Ou seja, quais desses parasitos vão flutuar? Quais desses ovos vão flutuar? Os de menor densidade. Muito bem, perfeito. E as densidades têm que ser menor do que qual valor? 1,15. Muito bem, tá vendo? Então vamos lá para a gente identificar. O primeiro aqui vai boiar ou vai, no caso, vai flutuar ou vai afundar? Flutuar. Então esse está dentro. Esse segundo, flutua ou afunda? Flutua, tá dentro. Terceiro, Também. quarto, Não. quinto, Não. o da penha? Não. Então só vão flutuar esses três, olha. Ancilostoma, ascaris lubricoides e ascaris san. Onde é que tem os três, gente, junto aqui? Letra C? Letra C, muito bem, tá vendo? Já respondemos uma questãozinha de soluções. Bora passar para a próxima aqui, olha. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antinômio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e de enxofre. Esses espetáculos, eles promovem riscos ambientais por quê? Porque as substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis, porque os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos, porque o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade de produtos da queima, ou os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam de poluição atmosférica, ou o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Todo mundo letra D de dado? Muito bem, isso mesmo, viu, gente? Os produtos da queima contêm metais extremamente pesados, que nesse caso são seus metais aqui, né? De sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, ó, o cromo também, né? Outro. O bário também é bem pesado, né? E aí, além disso, ainda tem gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. Perfeito, gente. E aí, os gases são dióxidos de nitrogênio e de enxofre, né? Então, vai ficar assim, ó. SO2 e também NO2. Porque tem que lembrar, né, gente? Eles são... eles vão resultar em poluição atmosférica porque eles, quando se juntam com água, eles se transformam em ácidos, né? Isso, ó. Em ácidos inclusive, ácidos extremamente fortes, tá? Tem relação também, tá, Amanda? Tem uma relação, pequena, mas tem. Bora para a próxima, ó. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis.
Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê, gente? Porque eles não são tóxicos, porque não precisam ser reciclados, porque não causam poluição ambiental quando descartados, porque são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais, ou apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Pensem direitinho aí, dá para não cair na pegadinha, tá? Cadê Jéssica? Cadê? Pronto, Jéssica foi D. Amanda C, Jéssica D. Feitosa, tu marca o quê, Feitosa, nessa? Dúvida? Ó, ele está Eu acho substituindo que polímeros convencionais por polímeros que são biodegradáveis. O que significa um polímero ser biodegradável? ele vai se degradar na natureza sem causar poluição. Não necessariamente, Amanda. Porque veja, quando a gente escreve biodegradável, bio vem de biologia, correto? Biologia, vida. Ou seja, vida significa, então, Amanda, que se ele é biodegradável, ele vai existir, Amanda, algum tipo de ser vivo que vai facilitar essa degradação. Facilitar, não. Vai acelerar essa degradação. Entendeu? Então, biodegradáveis são degradados com mais velocidade, com mais rapidez. Perfeito. Então, é letra D. Isso mesmo. Porque, Amanda, veja. A poluição em si é o seguinte, vamos supor, Amanda, eu pego um papel, uma folha de papel. Papel, Amanda, é biodegradável ou não biodegradável? Uma folha de papel. É biodegradável. Muito bem, mas Amanda, se eu pego essa folha de papel e eu jogo ela em um lugar que não deveria ter sido jogado, como por exemplo na natureza, eu vou estar poluindo? Vai. Vai, tá vendo? Embora ele seja biodegradável, se eu descartar de uma forma que não é legal, eu vou estar poluindo do mesmo jeito. Então, letra D é o que melhor responde. Eles são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais, porque a gente vai ter a presença principalmente de bactérias, né? Aí vamos aqui para a gente poder ver a questão 13, ó, que é a questão 120 do Enem de 2020. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade, acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais, dissolvem-se na água, causando a mortalidade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada, tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, ou tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas. Vamos lá, Amanda e Jéssica já responderam. Falta Feitosa. Feitosa, letra A, B, C, D ou E? Concordo, letra D. Muito bem, perfeito, gente. Vamos para a gente eliminar cada uma. Primeira coisa que ele está dizendo, reage com água do mar. Galera, petróleo reage com água? Não. Não, não tem como. Primeiro, uma coisa polar com uma coisa apolar, não tem como. Acidifica o meio. A gente já ouviu falar que hidrocarboneto, que petróleo é hidrocarboneto, né, gente? Que hidrocarboneto, ele é ácido? Já Não. ouvimos falar nisso? Não, então, corta. Dissolve-se na água. É possível dissolver petróleo na água? Não. Não, Amanda, porque em termos de polaridade, o petróleo ele é o quê? Apolar. Muito bem. E a água? Polar. Muito bem, tá vendo? E a polar não se mistura com polar, então exclui. Tem cadeia pequena. O petróleo tem cadeia pequena ou grande? Grande. Grande, muito bem. Então dali já tá errado. Aí, Fabrício, tem alguma coisa relacionada ao tamanho da cadeia, que eu sempre me confundo. Eu não sei se é a volatilidade, se é. Não sei, tem alguma coisa que está relacionada com a água,
a cadeia, a grandeza da cadeia e ramificação. Pronto, Amanda, tem uma relação, porque veja, quanto maior é a cadeia, maior vai ser o ponto de ebulição. Por quê? Porque para tu fazer com que uma coisa ela saia do estado líquido, por exemplo, para o estado gasoso, tu precisa romper as ligações. Então, se tu tem um composto que ele é muito grande, tu tem muita, mas muita ligação para poder romper. Então, o petróleo, tecnicamente, por ele ter uma cadeia muito grande, ele não vai ser volátil. Pelo contrário, tá? Ele vai ser pouco volátil. Beleza? Next. Qual a próxima? Amanda, lê essa daqui pra gente. Tu consegue ler assim? De jeito nenhum. Vou botar assim. Não consegue dar zoom, não, né, Amanda? No Não, teu porque aí. esse computador, eu não tô nem mexendo muito nele para ele não desligar sozinho, me deixar. Isso, Maria. Pronto, tenta aí, lê essa daí pra gente agora. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os corpos ditos aromáticos apresentam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir, encontradas em óleos vegetais. Ó, A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de... muito bem, deixa eu tirar o zoom aqui. Eita, Amanda, e na anterior? Rapidinho, na anterior ali, né? Tipo, além da questão da cadeia ser grande, e aí ela vai ser menos volátil, em termos de ramificação, é a mesma coisa, tá? Vai ser tipo assim, ó. Quanto mais ramificação você tiver, mais volátil ele vai ser, viu? Certo? E a insaturação? Como a insaturação também, do mesmo jeito. Certo? Porque as insaturações vão ser mais fáceis de você romper, de você quebrar. Ok. Pronto, e aqui, qual é o composto comum em todos eles? Jéssica já marcou a dela. Amanda e O anel Feitosa. benzênico. Benzene. Muito bem, perfeito, meninas. Ó, todos os compostos têm anéis benzênicos perfeitamente. Certo? Bora para a Acho que essa próxima. daí foi em 2022. Foi isso mesmo, ó. A gente já tinha feito, não foi ela? Ó, 2022. O Feitosa, lê essa aqui pra gente, Feitosa. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, em Goiânia e em Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em casos de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras formas de energia. A geração dessa energia tem como característica Muito bem, gente. Analisem. Formar resíduos facilmente recicláveis, promover o aumento do desmatamento, contribuir para a produção de chuva ácida, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente ou produzir calor sem consumo de combustíveis fósseis. Jéssica? Muito bem, perfeito, meninas. Porque tem que lembrar, né? A gente vai utilizar, na verdade, esses elementos radioativos para aquecer a água. Então, assim, tecnicamente, a energia nuclear, né? Assim, a questão de que ela é muito perigosa, tá? E ela não deixa de ser poluente. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque os resíduos que sobram da energia nuclear, o ser humano ainda não sabe o que fazer com ele, entendeu? Com eles, no caso. E aí, normalmente, eles ficam afundados em piscinas que tem aquela famosa água pesada, né? Que é aquela água mais densa, de modo, né, que aquela radiação, o restante da radiação, os resquícios, eles não se espalham. Mas, assim, é muito bom porque a usina nuclear vai basicamente utilizar o aquecimento
da água utilizando a reação química. Então, assim, a única coisa que vai para a atmosfera é água mesmo, tá? É vapor de água. Mas o problema dela, na verdade, vai ser assim. O que a gente vai fazer, Jéssica, com os resíduos depois que acabar a produção? Porque não é eterna, entendeu? O problema é esse daqui. Essa daqui agora, ó. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, que é a adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe, a famosa carne do sol, né, gente? O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados por essa técnica, que é a técnica do salgamento, ó. O sal adicionado diminui a concentração de soluto no seu interior. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. A adição de sal altera as propriedades das suas membranas plasmáticas. Os íons de sódio e cloreto provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas ou a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Olha, duas pessoas já marcaram letra E. Amanda, o teu, tu dizia que diria que é o quê? Letra E. Muito bem, gente. Inclusive, que processo é esse? Saída de água por conta de muito soluto. Osmose. Muito bem, perfeito. Isso aqui é osmose. Aí, a osmose tem que lembrar, a osmose sempre vai ser o transporte de quê? Solvente ou soluto na osmose? Só é. Muito bem, perfeito, sempre solvente. E esse solvente, ele segue o que a gente chama de gradiente de concentração. Aí qual é a ordem? O solvente ele vai para onde? Do hipo para o hiper. Isso, muito bem, perfeito. Sai do hipo, ou seja, do que está menos concentrado para o hiper, que está mais concentrado. Porque tem que lembrar, a água, o solvente como um todo, o desejo dele é diluir, né? Então ele quer diluir, diluir, diluir. Então ele vai para onde ele consegue diluir mais. Ok? Então, ferinhas, viu? Bora para a próxima aqui, ó. Amanda, lê essa aqui para a gente. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquido ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função. Muito bem, centrífuga. Vai girar. Densidade. Letra A. Perfeito, muito bem, meninas, isso mesmo, tá? Sempre centrífuga, sempre densidade, tá? Perfeito, velho. Não tem nem muito que a gente pensar aqui, não. 35. Feitosa, lê aqui pra gente, Feitosa, essa. Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Qual ação minimiza a permanência desse contaminante nos recursos hídricos? E aí, gente, a utilização de esterco como fertilizante na agricultura, é ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana, é descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões, é desenvolver novos processos nas estações de tratamento de efluentes, ou é reuso de iodos, no caso, isso, de iodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Pensem direitinho aí, todo mundo, a maioria, todo mundo fez letra D mesmo, ninguém vai nenhuma diferente. Por que é que não poderia ser a letra C, por exemplo? Alguém me explica. Porque não se descarta medicamento em lixão. Perfeito, muito bem. Nem no lixo de casa é para descartar, quanto mais no pobre do lixão. Não é, então corta, viu? Esse daqui, ó. E por que não ampliar a rede de coleta de esgoto na zona urbana?
Não seria, não, uma forma de minimizar a permanência? Não na permanência do coisa, vai ter mais acesso, mais pessoas vão ter mais acesso ao medicamento diluído ali. Perfeito, muito bem. Aí, ó, reuso de iodos provenientes. Isso aqui não tem nada a ver. Ó, perfeito, meninas. Química ambiental, vocês estão topadas. Ó, essa aqui agora. Feitosa, lê ela aqui pra gente, Feitosa. Essa é boa. O aquecimento de um material por irradiação com microondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Só para complicar. Um importante atributo do aquecimento por microondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sobre irradiação de microondas. No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero, no intervalo de 0 a 40 segundos? Pronto. Posso dar um zoom aqui? Eu vou dar um zoom, tá? Ó, fica melhor para você analisar. Vai ser a letra E. Espera aí, ver se todo mundo concorda contigo. Me dá uma raiva dessas questões. Assim, né? Todas do Enem, né? Que contextualiza. Aí se a pessoa for ler assim, bagunça muito a cabeça da pessoa. Tipo, se fosse só para o comando e olhasse o gráfico, seria. Nem precisava do resto. É verdade? Porque, veja, gente, ó, de 0 a 40 tá aqui, ó. Então, eu quero saber essa margem inteira daqui pra cá, ó. Aí eu venho e vejo. A temperatura tá aqui, ó. Tá vendo? Quem ficou mais perto de zero foi essa linha aqui, ó. Aí essa linha aqui é esse carinha, que tá com esse losangozinho assim, ó. Quem tá com o losangozinho é o N-hexano. Hex vem de quantos carbonos? 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeitamente a letra E. Ó, análise de gráfico. Amanda, agora lê essa aqui pra gente, Amanda. No ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto, o inativo. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento, justamente por esse motivo ficam sem ser observados durante séculos. Ficaram. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? E aí, gente? O flúor, ele é muito o quê? Ele tem alta densidade, tem alta condutância. Eletronegativo. Muito bem, perfeito. Eu até brinquei, não foi? Naquele dia dizendo que o flúor era o quê? Tabela periódica. Ó, Eu lembro só do fui ontem no Clube Brasil e. pronto. Porque, ó, tem que lembrar. Ele é conhecido quimicamente como o Tatá. Porque ele é eletronegativo, quem chegar perto dele vai tomar todos os elétrons. Tá bom, falou de flúor, é isso, certo? Feitozinha, mais essa, lê aqui pra gente. Ó, 2017 arrasando, foi uma das minhas provas prediletas de química. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais, de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concagrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feito de concreto. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo a Muito bem, pense direitinho. Quer evitar o quê? Botando grama. Permeabilização, diminuição da temperatura.
Exato. Todo mundo letra A, Jéssica? Muito bem, gente, perfeito. Ó. Você tem que lembrar, né? A grama, mesmo que a água, né? A água, quando precipita, quando encontra a graminha aqui, ela vai absorver uma parte, né? Porque não vai deixar, não vai impermeabilizar. Então, perfeito, tá, gente? Evita a impermeabilização. Próximo, olha. Amandinha, tu consegue ler essa daqui pra gente, ó? Sim. Tá bem grandona. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere os refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Entre as suas versões apresentadas, o refrigerante comum possui. Pronto. Pensem aí. Ele é mais denso, ele é menos viscoso, tem maior volume de gás dissolvido, tem a menor massa de soluto dissolvido ou maior temperatura de congelamento. Olha, duas respostas iguais. E tu, Amandinha? É densidade, porque ele falou ali da massa, né? Isso, muito bem. Ou seja, tem mais açúcar. O sem açúcar é mais viscoso, né? Preguento. Na verdade, não. Sabe por quê, Amandinha? Ó, eles dois possuem a mesma viscosidade. Porque o que vai garantir a viscosidade, Clarinha, ou Clarinha, me desculpa, Amandinha, é a quantidade de aditivos. E eles disseram que possuem a mesma quantidade. Beleza? Se comparado ali com o açúcar. Então, não é menor a viscosidade, são iguais. Maior volume de gás dissolvido, ele nem afirmou isso. Então, shut up, né? Cala a boca. Menos massa de solutos dissolvidos. Não, ele tem uma grande quantidade de açúcar. E depois, maior temperatura de congelamento. Né? Os aditivos são as mesmas coisas. A próxima, ó, gente. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas de peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva o quê, gente? É reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem, é eliminar a necessidade de tratamento da água consumida, vai ser elevar a capacidade de clareamento dos jeans, vai ser aumentar a resistência dos jeans a peróxidos ou associação bactericida ao clareamento, velho. É a letra A. Vamos esperar ali, Jessiquinha, ver se ela concorda. E aí, Jessiquinha, Jéssica? Ah, muito bem, gente. É isso mesmo, tá? Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Perfeito, gente. É isso mesmo, tá? Que essas enzimas vão literalmente digerir o que tiver de poluente. Beleza? Olha a próxima aqui agora, ó. Uma escola iniciou o processo educativo para a implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou 1. Sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. B. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola, quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. 3. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. E aí ele fala, né, aqui, ó, para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Falta realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva.
Falta firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Falta organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. Falta divulgar na rádio local, no jornal impresso, nas redes sociais, que a escola está realizando a coleta seletiva. Ou falta colocar recipientes, coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária da população. Tem que levar o negócio para o lugar certo agora, né? Já que separou tudo. Perfeito, muito bem. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa para recolhimento dos materiais recicláveis de destinação apropriada. Perfeito, Alaninha. Muito bem. Jessiquinha também, viu? 10, 6 duas aí. A próxima. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. São formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. A tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de que tipo de combustível? Lembrando, operam em baixos níveis de energia, são formados por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Aí olhem para cá, para a tabela, e escolham um que tenha todos esses requisitos. Eu vou de letra D. Pronto. E tu, Jéssica? Certo, Jéssica, espero. C. Amandinha, tu foi de qual mês, Amandinha? D de dado. Pronto. Uma foi C e a outra foi D de dado. Bora lá para a gente verificar, viu? Tudo bonitinho, ó. Ele disse, baixos níveis de energia térmica. O que é que significa isso? Baixo nível de energia térmica. Quem sabe? Jéssica? Baixo nível de energia térmica é o quê? Que diabos é isso? É que vai ter o quê? Temperatura alta ou temperatura baixa? Baixo. Baixo. Vamos lá, Amanda. Então, daqui a gente vai ter que remover todo mundo que está com a temperatura alta. Ó, AFC, MSF, quem é que fica entre esses dois? MSF. Ela sai, né? Isso, ó, porque a temperatura operacional é de 600 a 1000, tá mais alto que o outro, então pode tirar, certo? Aí, desses três aqui, quem é que fica? PEM. Muito bem, tá vendo? Ó, esse sai e esse sai, ó. Tá vendo? E entre esses dois, ó, eles dois estão muito próximos, né? Então, vamos verificar a próxima, né, ó? Porque eles ocorrem em meio ácido. Amanda, o que é que caracteriza o ácido? Lembra aí para mim. O que? O pH? Também, mas assim, na visão de Arrhenius, qual é o conceito de ácido? Eu confundo, ele doa elétrico, doa Muito o bem. No caso, liberam o quê? H+. Porque é de Arrhenius, certo? Então, liberam H+. Então, nesse caso, você tem que ter a presença do H+. O AFC, você tem a presença de quê aqui? O H. Muito bem. Então, COH é porque esse cara de cima, ele acontece em que tipo de meio?
Básico. Por isso não pode Muito ser. bem. Isso, muito bem, tá vendo? Pode remover. Aí só sobra o PEN, letra C de caso. Porque ele sim, ó, ele acontece no meio ácido, tá vendo? Ó? Liberação de H+. Bora para a próxima aqui, ó. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosada? A gente resfriaria no congelador, borrifaria com spray de água, envolveria no papel alumínio, aqueceria com secador de cabelo ou embrulharia em guardanapo de papel. E tu, Amanda? Eu ia esquentar o bicho. Muito bem, porque tu aquece, o que é que acontece com a água? Evapora. Pronto, ela evaporando, volta de novo a ser azul, perfeitamente, tá, gente? Isso, inclusive, acontece com aquele galinho do tempo. Sabe o galinho do tempo? Já viram, né? Galinho do tempo? Usa essa tecnologia. Tem, Jéssica, tem um galinho que a pessoa compra e aí quando vai chover ele fica rosa. Ele é azulzinho, aí fica todo Nunca rosinho. vi isso na vida. Você tá falando do filme Chiquiliro, aquele. Eu nunca vi. Esse aqui, ó, Não, galinho do tempo. Eita, mentira, vocês nunca viram o galinho do tempo. Eu, na verdade, eu conheci por conta do Enem. Eu conheci por conta do Enem. Porque no meu ano eu fiz todas as questões do Enem, da história. Esse aqui, ó. Tá vendo? Galinho do tempo. Aí, ó, o Iberê fez um vídeo explicando como é que funciona ele. Ó, o galinho do tempo, ele é azul. Aí, quando vai chover, porque é cloreto de cobalto. Aí, ele é muito sensível à água. Porque quando vai chover, o ambiente fica mais úmido, entendeu? Porque tá vindo chuva, pô. Aí, ele fica rosa, tá vendo? Ó, Hoje eu preciso de um desse aqui em Aracaju, porque, aqui, meu ó. amor, Pronto. Pronto, Amanda. Amanda, se tu comprar um desse, funciona muito bem, viu, velho? porque Pode aqui, comprar. do nada, tá caindo toró. Assim, do nada o mundo tá acabando. É o dilúvio, né? Eu tô ligado. Na época também que eu fiquei um tempo em Aracaju também, isso era uma das coisas que eu tinha um pouquinho de ranço da cidade, sabia? Porque, meu Deus, velho, tava quente que só um diabo. Do nada, quando eu piscava, tava Do uma nada. chuva desgramada, velho. Olha, aqui toda aracajuense faz isso. Sai de casa com um guarda-chuva, Velho, independente mas é. do sol. Porque o mundo É pode o maior cair sol do e você tá mundo. na rua. É. Real, velho. Aqui em Paulo Afonso é jogar dinheiro fora, porque aqui mal chove. Não, aqui, filho, o negócio vai ficar azul, 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 e daqui a pouco o negócio vai chegar a ultravioleta. Tão seco que vai estar. Ó, aqui, ó. Pronto, gente, o grupo de aluno realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, que é CaCO3, lembra? CaCO3, calcário, né? Não é isso? Carbonato de cálcio, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, observando a liberação de um gás ou aumento da temperatura. O gás obtido no experimento é qual, gente? Quando eu pego a mármore e jogo num ácido. Amanda disse letra C, e tu, Jéssica? Muito bem, perfeito, gente. Porque tem que lembrar, a mármore, que é o CaCO3, ele é extremamente sensível a ácido, né? Qualquer tipo de ácido aqui que você coloque, ele vai ser simplesmente quebrado, ele vai ser quebrado, Amandinha, em cal hidratada, mais água, mais CO2. Esse CO2 é o que faz ele espumar, beleza? Olha a próxima aqui, ó.
Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e a outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Então, ó, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando assim à persistência no meio ambiente por longos períodos. Assim, levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a forma estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Lembrando, tensoativos são detergentes, tá? E ele tem diversos carbonos terciários. Conta direitinho aí, carbonos terciários, e tem que ter a presença de algo que leve ele para esse papel de ser tensoativo. E tu, Jéssica? B e E, vamos lá. Porque assim, ele não está dizendo que mudou a estrutura do bicho. Na minha cabeça antes estava como B e agora está como E. Pronto, mas ele quer saber o que persiste no ambiente. Não é que mudou, não é que mudou a estrutura do tensoativo, mudou o tensoativo inteiro. Então, antes usavam que era esse tensoativo não biodegradável, que é o persistente, e trocou por outro, entendeu, Amandinha? Esse novo não tem relação com o antigo, e o antigo não tem relação com o novo. Então, o antigo tensoativo, ele vai ter qual dessas caras, B ou E? E ainda ele é tensoativo do tipo aniônico, viu? Tem que lembrar. Aniônico vem de quê? Aniônico. Pensem comigo, gente. Tem que ter um ânion e a ligação iônica? Ele tem que ter um ânion ligado diretamente à cadeia principal. O ânion é o quê, Amanda? Ânion é um tipo de íon, né? Isso. É um íon com quê? Um Que carga o quê? ganha elétrons negativos. Isso, então tem que ter um cara negativo ligado diretamente à cadeia carbônica. Por exemplo, primeira coisa, esse cara que a letra A tem como ser um tensoativo? Não. Não, pode tirar ele. De cara. A letra D tem como ser? Não é ele não, não é B não. Não. Isso, Letra porque, D. veja, ó, primeira coisa, Amanda, quem tá ligado à cadeia principal é quem aqui? Quem tá ligado na letra D? Ó, na letra D, tô te perguntando. É um mais aí? É o mais. N mais é um ânion? Não. É o quê? Cátion. Muito bem. E ele não disse que era tensoativo catiônico. Ele falou que era um tensoativo aniônico. Então, pode remover. Tá vendo? Aí, na letra B, ó, na letra B, tem muito carbono terciário, realmente, ó, tá vendo? Eita, desculpa, isso aqui não é terciário, não. É minha bunda aqui. Isso aqui é terciário, esse é terciário, esse é terciário, esse é terciário, esse daqui. Não, isso aqui não é, não. Mas olha o tanto de carbono terciário. Muito. E quem está ligado diretamente à cadeia carbônica, quem é? É um ânion. Um ânion. Aí, perfeitamente, ó. Ele, tá vendo? Porque tem uma parte negativa, outra positiva. Isso aqui é a parte polar do detergente. Ó, é o que vai dar ele esse caráter anfifílico, né? E aqui é a porção apolar. Tá vendo? Que vai ser a porção gerada formada, perdão, por hidrocarbonetos. Esse não pode, Amanda, ó, por quê? Ó? Seria um tensoativo catiônico, não é isso? E não aniônico. Então, corta também. Ah, Fabrício, então vai ser letra C. Não, sabe por que não vai? Porque essa parte aqui não faz parte da cadeia principal. Ela vai ser o quê, na verdade?
Isso que é o que, uma Amanda? ramificação, uma ramificação. E muito bem, perfeito. É uma ramificação, tá vendo, Amandinha? Então, pô, se é ramificação, não tem como ser tensoativo, tá? Porque o tensoativo precisa ter esse caráter polar na cadeia principal, de cara já. Ó, Amanda, eu gosto dessa questão aqui, ó. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, à brita e à água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução de quê? Da extração de brita, da extração de areia, do consumo de água, do consumo de concreto, da fabricação do próprio cimento em si. Cadê? Estou pensando. Ah, da areia. Esperar a Jéssica. Então, tu vai de letra A. Não, letra Não, B. letra B, perdão. E Jéssica vai de quê? Jéssica vai de A. Vamos lá. Olha o que foi que ele fez. Olha o que foi que ele fez aqui. Ele disse assim, ó, a areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação das rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta, Amanda, a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo. Ô, Amanda, o que vai ser esse particulado rochoso graúdo? Que vai deixar esse concreto mais graúdo. É pedra. Muito bem. Ó, pedra, ou seja. Aí, Amanda, foi o que ele fez? Ele trocou a brita por concreto. Ó, ele pegou, Amanda, o concreto que jogava fora e quebrou esse concreto. Quando ele quebra o concreto, ele transforma esse concreto, né, em particulados menores. E aí consegue misturar o concreto novo. Então, nesse caso, ele vai diminuir o quê? É a extração de brito ou de areia? De brita. Muito bem, perfeito. Tá vendo? Ó? Letra A de amor. Next, próxima questão. Essa daqui, olha, Jéssiquinha. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que é iodeto de potássio, conforme mostrado na figura. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Aí bota assim, o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo é que tipo de reação? Essa aqui, Jéssica, foi rápida. Essa pode ser oxirredução. Isso, muito bem, gente. Oxirredução, perfeito. A próxima, ó. Os pesticidas
organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram, Amandinha, banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos, será mais próxima de quanto? E aí, Amandinha? Lembra como faz essa, Amandinha? Tem uma formulinha, Amandinha, mas pode fazer de outro jeito. O que é que significa meia-vida, Amanda? Nesse tempo vai diminuir a metade. Muito bem, perfeito. Tá vendo? Ele quer saber em 35 anos. Então, eu fiz uma regra de 3. Pronto. Porque não dá para fazer por regra de 3, não. Porque essa aqui vai ser o seguinte: a massa é de quanto? 500 gramas. Pronto. Se passar uma meia-vida são quanto tempo? É quanto tempo? 5 anos. Então, significa que em 5 anos ele vai ter meia-vida. Então, vai ser reduzido a quanto? 250. Muito bem. Então, 5 anos depois, 5 anos, ele vai ter 250. Certo? Aí, bora lá. Ele quer saber em 35. Segunda meia-vida, mais 5 anos. Aí ele fica com quanto? Tava com 250. Ah, 125. Muito bem. Bora para a terceira meia-vida. Ou seja, mais 5 anos, Amanda. Mais 5 anos vai para quanto aqui? 62,5. Muito bem. Já se passaram quantos anos aqui, Amanda? 15. 15. Olha, então pode tirar 250, pode tirar 125, pode tirar 62,5. Por quê? Porque ainda vai mais uma quarta meia-vida, porque são 35 anos. Quando a gente somar o tempo todo, tem que dar 35 anos. Ou seja, na quarta meia-vida, mais 5 anos, pô. Então tem que ser de 62,5 vai para quanto? 31,25. Muito bem. Já se passaram no total? Não, outra. 20 anos. Isso, muito bem, tá vendo? Ó, porque Eu não aqui já posso não mais, foi. não. Eu Aí, já ó. marco logo que É, nada. perfeito, é isso mesmo, pô. Se ligou? Letra A. Aí, Amanda, se você quiser fazer mais rápido usando a fórmula, tu tem que lembrar assim, pô, que a massa final, ela é igual, Amanda, a massa inicial dividido por 2 elevado a n. Sendo esse n aqui, Amanda, o número de meia-vida. Ó, de meia-vida. Então, Amanda, véi, se cada meia-vida tem 5 anos, ele quer saber depois de 35 anos são quantas meias-vidas? 7. Então fica assim, ó. Massa final é a massa inicial. A massa inicial era de quanto? 500. Então fica 500 dividido por 2 a sétima, pô. Tá vendo? Então fica 500 dividido por 2 a sétima, dá 32, 64, 128. Aí se tu fizesse, ia dar ali aproximadamente Não, era 3,9. assim, por um. Eu prefiro fazer assim, Amanda, ó. Certo?
Tranquilo? Melhor. Na verdade, depende do meu estado de humor. Se eu não tiver muito confiante, eu faço pela fórmula. Pois Sabia? eu vou me sentir mais confiante fazendo de um por um. Amandinha, pior que não, porque eu posso errar alguma divisão dessas. Sabia? É mais Eu prefiro fazer uma divisão completa, ó. sim, 500 por 128. Aí aqui, por exemplo, eu dividiria por 2, 250 sobre 64, 125 por 32. Aí eu faria essa divisão. sim. Simplificado, certo? Porque assim, Amanda, mas eu falo por mim, sabe, Amanda? Uhum, Porque tem hora assim que no nervosismo lá eu perco umas questõezinhas tão bestinhas, sabe, Amanda? E aí, sim, às vezes, eu não tô com muita confiança ali e tal. Eu, velho, vou fazer pelo método que eu sei usando fórmula, querendo não é mais rápido e é isso, sim. certo? A próxima, Amanda, um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, ele é realizado da seguinte forma. Lê aqui, Amanda, pra gente. Termina de ler. Adiciona-se um volume de etanol em um corpo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para a parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a... É o quê? A evaporação, a diferença de densidade, é a reação química com papel, é a capilaridade nos poros do papel ou a resistência ao escoamento do líquido. O que é que faz esse negócio subir? É a polaridade, né? Ou a capilaridade. Perfeito, muito bem, porque o papel a gente tem que lembrar que ele é todo porosinho, né? A gente vê o papel todo lisinho, mas se a gente der um zoom, a gente vai ver que é cheio de buraquinho. Aí esses buraquinhos, as moléculas de água vão se alojar dentro deles, e aí vai subindo, né? Então é isso, tá? Aí vamos para a próxima aqui, ó. A gente já fez, Amanda, juntos aqui, 23 questões, ó. Ainda tem 30 minutos para a gente fazer. Lê essa daqui, Amanda. Se tu conseguir, se não, diga que eu leio. É melhor eu ler, né? A próxima tu lê. Dá para ler. Tá? Pronto, lê aí. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás de hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Mesmo com a ausência de ventos por curto período, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois Vamos ver. É por quê? Porque a planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. É porque o hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Porque o conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior, é porque a combustão da mistura de biogás, do caso biogás e hidrogênio, gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação, ou a planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor que é fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Isso que eu chamava de física do que de química, não sei para que eu botei aqui. eu acho Errei. que é. D. Todo mundo concorda? Jéssica, tu concorda, Jéssica? Jéssica mandou o que aí, Amanda? D também. D. E, inclusive, gente, essa questão aqui ela é mais física do que química. Ela botou D, foi D dado, ó, a combustão da mistura de biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. Será que é isso, gente? Ó, vou reler aqui, ó. Eu tô entre D Essa e D. estação. Pronto. Entre B e D, tu ficou. B e D. Não, D Pronto. e E. D e E. Deixa Isso. eu botar aqui, ó. D e E. Vamos lá, Mandinha. Vou reler aqui, ó. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer as células de combustível. Aí, ó, mesmo com a ausência de ventos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada por conta de quê?
Gente, se tem o biogás, esse biogás ele precisa ser queimado. Todo mundo concorda com isso, né? Para ele poder funcionar, correto? Aí vem cá, ó, será que é a combustão dele? Mas vem cá, o hidrogênio ele precisa sofrer uma combustão, esse hidrogênio? Não. Não, ele só vai reagir. A reação dele já vai liberar energia. Então, não é a combustão da mistura biogás-hidrogênio. Então, isso não vai gerar, e outra, não vai gerar diretamente energia, porque, a gente tem que lembrar, tanto o biogás quanto o hidrogênio, o que eles vão fazer é aquecer a água aquecida vai se tornar vapor, esse vapor vai girar uma turbina, porque esse vapor vai estar em alta pressão. Então, a geração de energia é diretamente? Não, né? Porque, gente, só seria diretamente se fosse assim, ó. Que, pai, queimou o biogás, pronto, aquele calor já é energia elétrica e acabou. E não é desse jeito. Não é direto, é indireto. Por quê? O biogás aquece a água evapora, essa água se torna vapor de água, o vapor de água gira uma turbina, a turbina forma energia cinética é transformada em energia elétrica. Tu entendeu isso, Amandinha? Que não é diretamente. Agora, Amandinha, ó, o hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão do biogás, porque o biogás precisa ser É. queimado. Então, Aí né, o gera hidrogênio aquece, queima o biogás, e aí gera calor, e do calor vai gerar o quê? eletricidade. Aí tá mais bonito também. Tá? Beleza? Letra B de bolinha. Isso daqui. Agora, Amandinha, ó, grandes reservatórios de óleo leve, grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade, e que produz petróleo mais fino, foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo de quê? Quando tu pega todo esse petróleo que estava guardado. É de nitrogênio, ou é de É isso, carbono, ou é de fósforo? só pode ser carbono. Perfeito. Então já tira a letra A, tira a letra B, tira a letra E. Agora, É, sim, diga. tererê, tererê, é letra C, né? Não, se é petróleo, perfura debaixo dos sedimentos. Letra D. Muito bem, perfeito. A liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Muito bem, perfeito, Amandinha. Descontrole do nosso bendito carbono. Agora, Amandinha, ó, em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo resina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente, um álcool como etanol e isopropanol. Então, óleo solvente. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. Um processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por que é ineficaz? É a reação entre o álcool e a água liberada, é a solubilidade do princípio ativo em água, que é muito baixa, é a permeabilidade da água na pele, que é muito alta, é a solubilização do óleo em água, causando maior espalhamento, a ardência faz evaporar rapidamente a água. É, peraí. Certo. No caso, é ineficaz. Cadê? Não vai piorar o ardor, eu acho. Não pode ser letra A. É, deixa eu ver. Letra D, letra B. Isso, muito bem. Porque tem que lembrar, Amandinha, ele é, olha, veja só, ele é esse princípio ativo, ele tem como solvente o quê? Ó, Álcool, etanol, isopropanol. muito bem. E ele é uma
óleo, resina. Não Muito bem. Aí, vai, óleo se mistura com água? não. Não. É a solubilidade do princípio ativo de água que é muito baixo. Tem que E aí esperar, você pode jogar água e não remove nada. tem que esperar passar, né? É isso. Muito bem. É o melhor. A melhor coisa que tem. Amandinha, lê essa aqui pra gente, vai. A simples atitude de não jogar direto no lixo, de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo da cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo é denominada. A pessoa fica tentada a botar saponificação, né? Então vai de saponificação? Eu vou, que eu acho que não é o resto, não. Pronto, muito bem, Amandinha, é isso mesmo. Que Amandinha, saponificação é a reação que tu vai transformar, nesse caso, um óleo vegetal, correto? Ó, que tem que lembrar, Amandinha, esse óleo vegetal é o que a gente chama de ácido graxo de cadeia o quê? Saturada. Não, de cadeia longa, que é um Bom, ácido graxo bem grandão. É o óleo vegetal. Tu pega isso, Amanda, mistura com uma base forte. Aí a base forte a gente normalmente tem duas escolhas: soda cáustica ou hidróxido de potássio. Aí isso daqui vai gerar do outro lado um sal de ácido carboxílico, que vai ser o que a gente chama de sabão. Aí essa reação, Amanda, ação. saponificação. Perfeito? Ok, ok. Assim, né? Então, se for para criar sabão, sempre saponificação. Agora, Amandinha, olha, durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminação do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais em ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamento de proteção em câmaras ou túneis. Olha, o uso de ozônio, viu? No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos ou nível de concentração segura e as precauções são necessárias. Ao grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química, como que a Amandinha fala no microfone. Oxidante. Perfeito, muito bem. O2 tem que lembrar, né? Ele é, como é que se diz? Ai, meu Deus, ele tem muita relação com o oxigênio, né? Com o O2, só que ele vai ser, nesse caso, muito menos estável, né? Então ele oxida muito para um caramba. Agora, Amandinha, aqui, olha, a fluidez, Amandinha, da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas. Ai, Fabrício, É, essa daí é doida. Já estou enjoada dessa questão já, que nada. Já tinha feito, foi? E seres É, vivos mantêm. eu fiz esse negócio aí. Eita, pega, ó, os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e o alterando a composição lipídica. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação, Amandinho, a insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios influenciam significativamente essa fluidez, que a gente tem que lembrar, né, Amandinha? Quanto mais insaturação tiver, vai ser o quê? Mais fluido ou menos fluido? Menos. Menos insaturação. Quanto maior, quanto mais em saturação, Porque ele tem esse espaço, ó. é A mais. insaturação vai ser esse espaço. Ó, É, movimenta mais assim ou movimenta mais assim? Simples, duplas. dupla. Pronto, Então, porque a mandinha. Quanto mais insaturação, ó, quanto mais insaturação, ó, tu subiu a insaturação. O que vai acontecer, Amanda, é que a fluidez também aumenta. Tu entendeu isso? sim. É o que acontece. Por isso, Amanda, que é a diferença entre óleo e gordura. Gordura é sólido.
em temperatura É. ambiente. Óleo não. É Óleo é líquido. líquido em temperatura ambiente. Porque o óleo ele tem mais insaturações. Tanto que a gente diz que é uma gordura poliinsaturada. Poliinsaturada. Então tem muitas insaturações. Se ligou? Amanda, daqui, qual é o que é mais insaturado? 2. Muito bem, ó. Então ele vai apresentar uma fluidez maior. Que é o que ele está perguntando. Maior fluidez, qual desse aqui possui? Letra B, tá vendo? Bora para a última, Amanda. Depois dessa aqui eu já libero você, tá? Tá bem. Ó, Amandinha, as abelhas utilizam a sinalização química para. Porque a gente já fez 30 questões, Amandinha. As Tá bem. abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha, pela abelha rainha e operárias produzem, possuem diferença no que essas moléculas? Ó? Uma é essa daqui, 9-hidroxidec-2-enoico. E aqui é 10-hidroxidec-2-enoico. Aí Então, vai ser o quê? Na fórmula. Oi? não é grupo funcional, é o mesmo. A fórmula Tá. estrutural, veja, a diferença aí seria de posição do carbono, onde está saindo É, aí a ramificação, né? sim. Pode ser de fórmula. O que é fórmula molecular? Diz um exemplo de fórmula molecular. H2O. Muito bem, H2O. Vem cá, se a gente fosse contar o número de carbonos desse, o número de carbonos desse, o número de hidrogênio desse, o número de hidrogênio desse, Ia dar mesmo oxigênio. igual, não é Isso, molecular. então pode saber? Não. Eu acho que é D mesmo, viu? Aí, vai ser contagem do número de carbonos, Assim, o número a de carbono quantidade. é o mesmo, é DEC, né? Isso, 10, Não, não. 10. Não, muito bem. É mesmo estrutural, porque vai mudar a posição. Perfeito, porque é do tipo de ligação? Não. Não, porque a ligação vai ter aqui é o E, quê? duplo, N, ou seja, ligação duplo. dupla. Aí só pode ser a fórmula estrutural, perfeito. Se tivesse Porque posição, botava, né, Fabrício? isso também, porque ó, o hidroxi, ele está no nono carbono e o outro hidroxi vai estar no 10. 10º carbono, é isso. A Mandinha tá liberada, viu, linda? Tá bem. Vou liberar a listinha de questões, faça todas, tá, Amanda? Se precisar de alguma ajuda, procure. Beijo. Fabrício, você olha o WhatsApp rapidinho? Olha, certo, Amandinha, pode Tá. deixar, vou olhar agora, viu? Tá. Beijo. Tchau, linda.